amanhã a expectativa é que seja aberta a CPI do crime organizado, né? A gente falou bastante disso, uma CPI do Senado, e acreditem se quiser, existe uma expectativa forte, até a Ângela, né, Ângela? A gente conversou nos bastidores, de que Flávio Bolsonaro presida essa CPI. Isso, assim, é de um nível, de um absurdo tamanho, né? O Flávio Bolsonaro, ele tem diversas relações diretas com o crime organizado, e eu não estou dando uma opinião. Vamos lembrar lá dos ex-funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro, eles tinham ligação direta com milicianos, né? Com o tal do... como é que chama? Chamava lá o grupo Escritório do Crime. Escritório do Crime, que até não foi permitido que fosse investigado. Não sei se vocês lembram disso, não vou entrar muito no detalhe, né? Além disso, né, lembra do tal do Adriano da Nóbrega, né, aquele ex-capitão do BOP, apontado como chefe do escritório do crime, que é esse grupo de PMs milicianos, ele foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro 2 vezes na Alerj. 2 vezes na Alerj. Além disso, a mãe e a ex-mulher desse cidadão trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro recebendo salário. O que foi, inclusive, apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como parte lá do esquema de rachadinhas. Eu teria tantas outras coisas para levantar aqui, o esquema de rachadinhas, né, que é o elo, a lavagem de dinheiro, que é o elo principal de manutenção do crime organizado, né? Então você vê todas as ligações que Flávio Bolsonaro, eu estou falando do Flávio, mas a gente tem histórico da família Bolsonaro, né, de corrupção e outras homenagens a milicianos e etc. Então, quando a gente vê que vai ter uma CPI para investigar crime organizado e o Flávio Bolsonaro, e a gente corre o risco do Flávio Bolsonaro ser o presidente dessa CPI, é uma loucura completa. A gente vai acompanhar, o DCM está aqui em Brasília, né? Eu atuo em São Paulo, em Brasília, mas essa semana eu estou aqui em Brasília para acompanhar isso. Não bastando esse acontecimento, que é essa CPI dentro do Senado, que a expectativa é que seja aberta amanhã, na CCJ da Câmara, olha, é cada coisa que a gente vê, mas na CCJ da Câmara, amanhã, os parlamentares do governo estão tentando derrubar isso, mas amanhã a expectativa, a programação é que no período da tarde seja votado aquele projeto de transformar organizações criminosas em organizações terroristas, abrindo uma brecha imensa, né, para que o Brasil tenha interferência de outros países na sua política aqui, porque se tem o PCC e é uma organização terrorista, os Estados Unidos, que é um dos países, por exemplo, que faz um suposto, que eles dizem, né, combate ao terrorismo, é o argumento que eles precisavam para invadir ou para interferir no Brasil de alguma forma, com o exército, etc., e de alguma maneira, quiçá, interferir nas eleições. Né? E, além disso, vai ter também uma audiência pública no período da manhã. Não é uma audiência pública, é uma comissão, né, uma sessão na Comissão de Segurança Pública, que vai participar o ministro Lewandowski. Então, a gente sabe que quando o ministro está lá na comissão, os parlamentares, e na CCJ, que é a maior comissão que acontece no plenário 1 da Câmara das comissões dentro da Câmara dos Deputados, a gente sabe que a CCJ ela tem grande visibilidade, e esses parlamentares bolsonaristas, eles vão lá para lacrar, para gravar o videozinho, o cortezinho deles, como a gente sempre vê nas redes sociais. Então, amanhã, essa semana no Congresso, vai ser uma semana muito turbulenta. Um ponto interessante, quando acabam essas comissões, os parlamentares eles saem dispostos a falar. E é aí que entra o trabalho do DCM. Porque diferente de você chamar ele para uma entrevista e você não poder enquadrá-lo necessariamente como deveria, porque senão ele nunca mais fala com o DCM, uma vez que nós não somos ainda a Globo News, mas quando ele sai dessas comissões, você tem ali uma série de repórteres que põem o microfone basicamente para o cara falar. Eles fazem perguntas, como é que foi? E aí, o que você acha? Não. Então é o momento que a gente tem para fazer as perguntas para o cara ficar ali constrangido de defender o que ele defende. Né? Principalmente ali essa questão do terrorismo, enfim. Então a gente está preparando aqui um bocadinho de perguntas para amanhã, levar para esses caras e questionar eles ali do jeito que tem que ser feito, de fato.
né? Lembrando, amanhã, né, no plenário da Câmara, ainda não tem grandes acontecimentos, eles devem votar esses projetos que eles estão aprovando hoje com urgência, devem votar amanhã, mas o foco mesmo no dia de amanhã está no Senado e nas comissões, e claro, nos parlamentares que andam de um lado para o outro da Câmara, e é o momento de pegar eles. Nós temos a matéria que está mais estourada, que é a matéria da Sara Vivacqua, né? Que é a matéria que ela fez sobre Nicolas Ferreira. E Nicolas Ferreira vai estar na Câmara, muito provavelmente. Então é o momento de perguntar para ele. Perguntar, e aí, é verdade ou mentira que você tem relação com o crime organizado e que você foi eleito com o dinheiro do crime organizado, com a ajuda do dinheiro do crime organizado? Simples assim. Mas vamos ver o que ele responde. Eu sei, e ele já disse que não fala nem com a gente, nem com outro canal que faz também um trabalho jornalístico aqui na esquerda. Ele disse que não fala. Ele e o Kim Kataguiri. Kim Kataguiri também não fala. Mas vamos ver como é que vai ser amanhã. Então, eu entrei rapidinho aqui, falei em 10 minutinhos, um pouco do que a gente pretende, que provavelmente a gente vai ver amanhã no Congresso Nacional, né, nas duas casas, né, vamos dizer assim. E é isso, estou aqui para perguntas, para comentários, deve ter superchat aí, Sara, Sérgio e Ângela. Fiquem à vontade para comentar também o que eu disse aqui. Eu queria aproveitar a sua presença, Fabrício, e perguntar, né, para o Sérgio o que ele acha dessa possibilidade do Flávio Bolsonaro presidir essa comissão. Ele que pediu, né, disse que tinha ouvido falar em drogas na Baía da Guanabara e pediu a interferência do Trump. O que você acha disso? É o Sérgio, né? Não surpreende, né, gente? Isso faz parte dessa pauta desses grupos, né? Então, assim, não surpreende. E eu queria aproveitar, o Fabrício falou, eu vou lembrar aqui o livro que eu escrevi, que acabou de ganhar o Vladimir Herzog, de livro-reportagem, é sobre a história do Adriano da Nóbrega. Eu já conto essa história, que é decaído o nome do livro. É a história do capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, e suas ligações com a máfia do jogo, a milícia e o clã Bolsonaro. Então, eu conto toda essa história que você falou aí no livro, da editora Matrix. A gente ganhou agora o Vladimir Herzog, segunda-feira, de livro-reportagem. Não me surpreende, afinal de contas, é o que a gente está falando. Faz parte de um pacote em que eles precisam voltar a lacrar. Né? É o que eles querem, é o que eles mais fazem. A gente já teve uma CPI no início dos anos 2000, chamava CPI do narcotráfico, que não deu em absolutamente nada. Entre os parlamentares que compunham essa CPI à época, estava o Magno Malta, então, que era deputado federal na época. Então, não me surpreende absolutamente nada. Isso agora tem um outro objetivo, né? Me surpreende, sim, essa movimentação para transformar o que a gente tem aqui. A gente tem um arcabouço jurídico muito bom. Nosso problema é outro. Se a gente colocasse em prática as nossas leis, que elas são muito boas, a gente viveria quase que numa Suíça. Né? O problema é que a gente não coloca em prática as nossas leis de fato como deveriam ser. Isso parte também do próprio judiciário, que ajuda. E por isso tanta bronca de uma parcela da sociedade que não consegue se sentir atendida por judiciário, por executivo, por legislativo. E por isso tanto ódio quanto a classe política. Hoje em dia eles botam tudo meio num pacote e esse grupo acaba utilizando isso também como um viés para se aproximar e consegue essa liga aí. Por isso que eles vivem de destilar ódio. Então, assim, o fato do Flávio participar ou vir a presidir não vai me surpreender. Eu não espero nenhum outro resultado disso. Quer dizer, o resultado vai ser a utilização como politicagem e não, de novo, o nosso grande problema. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu estou falando que é a falta de uma pauta de segurança pública, de políticas públicas reais voltadas à questão da segurança pública, sem maniqueísmo, sem essa coisa. E aí é isso que a gente precisa cobrar dessa gente. Não tem a menor dúvida que eles vão conseguir fazer isso, porque eles precisam realmente criar esse problema, porque o governo vinha surfando positivamente, principalmente depois que o Trump ainda teve uma reunião com o próprio Lula. Né? Então, assim, os caras precisam gerar essa lacração para poder voltar a atrair aquele público que eles conseguiram até levar muita gente nas manifestações, e a gente viu que isso vem minguando com o tempo. Né? Então, não chega a surpreender. Como você bem lembrou, Fabrício, o deputado, então, à época, deputado estadual, o Flávio Bolsonaro, ele tinha no gabinete dele a ex-mulher do Adriano da Nóbrega e a mãe do Adriano da Nóbrega.
a mãe do Adriano da Nóbrega ainda tinha uma peculiaridade. É uma senhora, tá? Já é já é terceira idade. E ela aparecia, eu mostro isso no livro, como sócia em 3 estabelecimentos comerciais, no Rio Comprido, aqui, que é uma área de zona norte do Rio de Janeiro, perto da Tijuca até. E ela estava no gabinete do Flávio. Então, assim, essa senhora trabalhava horrores, né, coitada? Imagina, né? Quase trabalho escravo. E a ex-mulher do Adriano, que contam, inclusive, que era uma forma do Adriano pagar a pensão, porque quem pagava era o cidadão eleitor contribuinte do Rio de Janeiro, né? Esse estudo veio à tona naquela investigação que foi enterrada aqui no Rio de Janeiro, pelo nosso judiciário, pelo Ministério Público, e que não foi à frente, em que o Flávio era acusado de fazer peculato no gabinete dele, que é o popularmente chamado de rachadinha, que é um crime, que é o desvio de parte do recurso pago ao funcionário. Então é isso. O livro eu conto muito detalhe disso, dessa relação com o Adriano da Nóbrega, que era um cara que foi infiltrado na Polícia Militar para servir, não à sociedade, mas para servir a uma das famílias do jogo do bicho, né, da máfia do jogo no Rio de Janeiro. Então eu conto muito isso. Então o fato é que a gente está vivenciando é uma repetição. A gente já viu, como eu disse, no início dos anos 2000, a gente está falando de 25 anos depois, uma CPI de narcotráfico que não adiantou em absolutamente nada, que não deu em absolutamente nada. Foi sempre usada de forma politiqueira, não é de forma política, né? Para você ter resultados, para que você tire dali e pince coisas que realmente nos ajudem a formar políticas públicas de segurança. Não é nada disso que vai acontecer.